Olá, meu nome é Wanderson e eu sou estudante de Sistemas de Informação pela Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. E hoje será o último e o vídeo mais especial para mim, pois estarei falando um pouco sobre mim neste vídeo e ainda neste último vídeo vai ter o último tutorial do semestre. Nesse vídeo vai ter então primeiro essa apresentação, depois na segunda parte eu vou fazer o tutorial sobre o VirtualBox no Windows e na terceira parte eu vou responder as perguntas mais frequentes do canal. Na quarta parte eu vou falar um pouco sobre a bancada de testes aqui do meu sistema e na quinta e última parte eu vou deixar vocês com a mensagem final de encerramento do semestre. Bom, a história desse canal aqui no YouTube então desde muito tempo que eu tenho esse canal no YouTube. Eu tenho já faz alguns anos já que eu tenho esse canal, já faz uns 2 para 3 anos. E eu queria, quando eu ainda não estava na faculdade, eu abri esse canal, só que eu não tinha muito conteúdo para postar, eu só fiz para criar uma conta mesmo e acabei deixando ali. Mas depois eu percebi que lidando com a internet, a gente tem essa questão assim de que você pode pegar esse conteúdo e, esse canal, esses dados e fazer alguma coisa de interessante. Então eu resolvi abrir esse canal aí com esses vídeos, tutoriais e enfim, com muitas outras coisas ali que eu tenho no canal mesmo, que daí no caso eu tenho hoje 2 canais, mas só que um deles está meio que desocupado e eu deixei esse aqui só para fazer esses vídeos aqui tutorial. Então, quando eu ainda não estava na faculdade de sistemas, eu estava no 3º ano no caso, e eu abri esse canal, só que quando eu estava no 3º ano, eu já vi algumas informações como fazer servidor, já tinha pesquisado bastante sobre o assunto. Então quer dizer, esse meu canal aqui no YouTube é porque eu já tenho muito tempo de pesquisas e eu já pesquisei muita coisa já sobre tanto sistemas Windows e agora com os sistemas Linux, que o sistema Linux, digamos que é o mais tudo tem confs, tudo tem uma base de um arquivo de configuração. Então eu resolvi fazer, agora nessa parte eu fiz sobre o Linux. E antes eu estava fazendo vários tutoriais sobre Windows, Windows Server, Windows XP, como você transformar o seu Windows XP em um servidor, o OperaUnite. E enfim, aí eu tive vários vídeos até. Quando eu comecei, o primeiro vídeo foi 29 de 7 de 2010. Esse primeiro vídeo, na verdade, eu só coloquei só pra testar, foi um bip, só pra testar pra ver se o canal tava funcionando mesmo. Daí eu deixei ali no YouTube ali, que ficou até hoje. Vou deixar os links desses vídeos na descrição do vídeo. E esse primeiro vídeo eu deixei lá 5 segundinhos, só pra, digamos que, testar o canal pra depois começar a mandar vídeos, Mas enfim. Aí o segundo vídeo desse canal eu mandei no dia 27 de março de 2011. Foi um vídeo um ano depois, praticamente um ano depois desse primeiro vídeo, que eu mandei o hino nacional dos nerds, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Eu cantando o hino lá, O vírus dos pilantras malditos. Bom, vou deixar na descrição do vídeo para você ver. Eu não vou ficar cantando aqui, porque senão fica muito estranho aqui. E depois disso eu resolvi fazer alguns tutoriais, por exemplo, para você configurar o OperaUnite, enfim, outros vídeos também para você fazer algumas configurações. O que eu aprendia sobre sistemas, e principalmente nessa área abrangente aí de infra, eu comecei a postar no YouTube, No caso, o terceiro vídeo, o quarto e o quinto vídeo que eu postei aí a partir de 25 de maio, eu fui postando vídeo aí no YouTube, Então desde esse tempo eu tenho publicado esses vídeos aí no YouTube. Bom, eu acho que a apresentação do canal aí foi isso, No caso eu já fiz explicando como é que foi essa história aí do início do canal. E eu espero que curtam, No caso, vocês podem acho que as
uma das vezes que eu pedi nos meus vídeos para vocês se inscreverem, mas hoje vou pedir oficialmente, se inscrevam no canal, né? Confiram ali toda a grade de vídeos e é isso. A gente já tá no 100º vídeo já, né? Então é mais que especial esse vídeo aqui. Aí no caso hoje então eu vou fazer o vídeo lá do VirtualBox, que daí vai ser essa segunda parte aí do tutorial, né? Mas antes então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Bom, como eu já tinha falado, então eu sou estudante de sistemas de informação. Eu nasci no dia 5 de março de 1993. Minha família é um pouco simples, né? No caso, eu não tenho bens assim, mas com o pouco que a gente leva, a gente vai passando aí. E também, no caso, eu não montei o canal por causa de outro tipo de coisa, né? No caso, eu montei mais por... digamos que não foi uma coisa assim que você diz, eu vou montar um canal e hoje eu vou, sei lá, né? Isso é uma coisa que você vai fazendo gradual. O que eu tenho percebido no YouTube, aliás, é assim, você tem, digamos que vários canais com conteúdo, você tem muitos canais com conteúdo, então esses conteúdos que tem no YouTube mesmo, é assim, se você quiser colocar um canal no YouTube, é muito simples, mas só que render mesmo é assim, é você jogar conteúdo, e conteúdo tem que ter o conteúdo de qualidade, claro, e depois o pessoal vai acessando, depois, né, vai subindo as informações e pronto, daí o canal vai se multiplicando, né, vai se multiplicando em audiência e enfim, né, comentários ruins a gente também recebe, então tanto faz, né? Você pode comentar qualquer coisa no YouTube mesmo e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, se você não gosta, você clica no botão não gostei. Se você gostou, clica no botão joinha. Então, e por aí vai, né? Então é isso que é mais democrático na internet por aí, né? Por essa questão assim. Bom, acho que essa primeira parte aí do vídeo tá ótimo. Vamos pro vídeo agora então do VirtualBox. E eu particularmente eu acho que esse canal aqui pra mim foi muito proveitoso, tá? Eu digo assim que pra mim foi muito bom ter estado aqui. Eu vou continuar aqui, só que eu vou dar essa pausa longa de vídeos, né? Eu não vou ficar mais publicando vídeos assim neste canal, porque é aquela coisa, faculdade, não dá tempo para estudar, não dá tempo para fazer muita coisa, então é necessário que eu dê uma pausa, né, durante esse tempo, daí nas férias, no caso da faculdade, eu volto a fazer os vídeos tutoriais aqui pro YouTube, para vocês que são da área de infra, de programação e tal. Ainda acho que eu vou botar alguma coisa de programação nesse canal do YouTube ainda, vou ver se eu consigo, né, depois de algum tempo aí que eu estiver aprendendo sobre programação, eu coloco alguma coisa aí sobre programação no YouTube aqui, nesse canal. Aí vocês vão ver que não é simples assim programar, né? Vocês vão ver que não é coisa assim tão fácil. Mas enfim, aí no caso, então hoje eu vou falar sobre o VirtualBox, né? Eu vou responder algumas perguntas frequentes, as pessoas que perguntam frequentemente as perguntas e eu infelizmente fico respondendo, mas só que as pessoas não... digamos que não... A gente fica respondendo, mas hoje eu vou responder tudo de uma vez, tá? Porque daí no caso fica muita pergunta acumulada e eu deixei essas perguntas hoje para esse vídeo, 100º vídeo aí. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o meu PC, que não é lá muita coisa. E a bancada de teste, que no caso é o VirtualBox, que eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona essa bancada de teste aqui. Como é que eu respondo uma pergunta e faço o teste antes de responder e tal. Aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso aí também. E depois eu vou encerrar o vídeo deixando uma mensagem interessante para vocês aí, para nós que somos da área de TI, né, tecnologia, tanto para programação, quanto para infra, quanto para redes de computadores, quanto para qualquer espaço aí que a gente tenha. Bom, então vamos fazer o tutorial do VirtualBox com o Windows, né, que daí eu já tinha feito um do Linux, agora eu vou fazer do Windows.
Tutorial do VirtualBox vem daí, hein? Bom, agora então neste momento eu vou falar então sobre o VirtualBox, como que você pode fazer a instalação e configuração dele pelo Windows. Bom, eu tenho o meu sistema Windows Server 2003 R2 aqui e eu vou fazer a instalação do VirtualBox. É necessário que você tenha então no mínimo 2 GB de RAM, tá? Aqui eu tenho quase 4 GB de RAM, tenho 3,99 GB de RAM. E eu vou fazer a instalação então. A primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o seguinte servidor de downloads. Pegar aqui o download.virtualbox.org/virtualbox. Aqui nessa lista de diretório, procure pela versão mais recente aqui do VirtualBox. A versão mais recente aqui é a 428. Aqui na lista você vai procurar por VirtualBox, versão que você escolheu, que é a versão mais recente é a 428, 83876 win.exe, nessa lista de diretório aqui, tá? Você vai vir aqui na lista, vai procurar o Win32. Aliás, só o Win, tá? Salvar. Ele vai levar um tempinho ainda para baixar esse arquivo. Então vamos aguardar. Daí ele vai baixar aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui está. Aí agora ele está baixando aqui o VirtualBox. Bom, então agora quase que encerrando aqui o download então do VirtualBox. Vou informar então que daí no caso você pode, da versão atual desse vídeo, é a versão 4.2.8, que é a versão mais atual pro VirtualBox. No caso, na listagem de diretório você pode procurar pela versão mais nova e depois clicar no VirtualBox 428, que é a versão mais nova para esse vídeo, win.exe. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar a listagem de diretório do VirtualBox. É claro que nas versões mais novas do VirtualBox ele não tem muito atualizado, ele não tem muita diferença entre as versões 426, 427, enfim. Ele tá meio ainda no meio termo, né? Vamos ver se essa versão aí é mais... tem alguma diferença além das versões anteriores, né? Mas a gente já vai fazer a instalação já com o VirtualBox atualizado, tá? Agora então ele está encerrando o download. E vamos então fazer a instalação agora do VirtualBox. Muito bem, feito o download aqui do VirtualBox. Agora então a gente vai fazer a instalação dele aqui, dando duplo clique nesse aplicativozinho que está aqui na área de trabalho que eu baixei aqui. Agora então ele vai abrir o instalador. Vamos aguardar então para que ele abra o instalador. Executa. Agora então ele abriu o instalador. Bom, aqui ele diz assim, bom, primeira coisa, clica em Next. Aí aqui a gente vai fazer assim, a instalação vai ser feita então em C, colocar o C, né? Arquivo de programas, Oracle VirtualBox. Aí aqui a gente vai tirar essa parte aqui, ó, acho melhor instalar tudo certinho aqui, então vou clicar em Next. Aí aqui Create a Shortcut on the Desktop, e eu vou tirar isso aqui porque ele vai criar um grupo no menu iniciar, então não é necessário deixar isso aqui marcado, tá? Eu desmarco.
Ele vai dizer aqui que ele vai parar a internet, então, né, e install. Agora então ele vai começar a instalar. Aqui, essa mensagem aqui só continua assim mesmo, porque ela é assim mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Continua. Continua. Não tem problema nenhum essa mensagem, tá? Esses avisos você pode ignorar. Enquanto isso, ele instala os drivers da rede e instala os drivers do VirtualBox. Agora, no ícone perto do relógio, ele mostra um computadorzinho com uma bolinha rodando ao redor. Isso significa que ele já instalou então o driver da rede do VirtualBox. Ele vai usar talvez esse driver da rede, só que daí você pode instalar e configurar outros drivers de rede também para esse VirtualBox com essa configuração, tá? Bom, agora então ele finalizou a instalação do VirtualBox. Start Oracle VirtualBox after installation finish. Beleza, agora então ele iniciou o VirtualBox. Ó, agora a gente vai fazer as configurações dele. Vindo em arquivo gerenciador de mídias virtuais, você tem o gerenciamento dessas mídias virtuais aqui. Depois a gente tem importar, exportar, preferências, tá? A gente tem todas as preferências aqui do VirtualBox. Quando você faz aqui em preferências definir um lugar para colocar todas as máquinas virtuais, então você vai marcar aqui um lugar. Eu marquei o disco E, que está vazio. A entrada, então, eu apertei aqui Right Windows, então quer dizer que toda vez que eu apertar essa tecla aqui, ó, ela vai, digamos que abrir ela vai capturar o teclado automaticamente, tá? Aí a gente vai atualizar ele, todas as atualizações, verificar então a cada dia, por um dia, né? Daí a gente tem o idioma padrão, a tela padrão, aí a gente tem um driver de rede aqui instalado, as extensões e o proxy. Beleza, aqui tudo bem. Agora então, aqui em gerenciador de mídias virtuais, você pode estar configurando essas mídias virtuais para estar removendo disco rígido ou até mesmo CD, DVD, ISOs que não estão mais no sistema, que você já excluiu, tá? Depois eu vou explicar certinho como fazer isso. Aí aqui eu posso então exibir a descrição aqui, ó. Se eu clicar em ocultar a descrição, ele vai aparecer essa telinha aqui para mim configurar rapidamente esse sistema. Exibir a descrição, então, aliás, vou ocultar a descrição, tá? Eu vou colocar aqui então o / como máquina virtual, selecionar aqui Linux, uma versão 2.6, 64 bits aqui. Bom, essa questão dos 64 bits, o meu sistema operacional, ele digamos que 32 bits, tá? Esse sistema aqui, Windows aqui, no caso hospedeiro, né? Chamado hospedeiro, ele tem 32 bits. Mas o processador desse sistema, ele tem suporte a 64 bits. Se o seu sistema de hardware tiver suporte a 64 bits, ele vai aparecer nessa lista aqui, ó, 64 bits, 64 bits. Então quer dizer, se eu tiver sistemas Linux, digamos que eu tenho Backtrack, Backubuntu ou Ubuntu 64 bits, eu tenho que obrigatoriamente selecionar qualquer um desse aqui de 64 bits. Então é necessário que eu instale esses sistemas de 64 bits selecionando qualquer 64 bits dessa lista aqui, tá? Isso é obrigatório. Clicando em próximo, aqui você vai definir a memória RAM. No caso que eu estou usando 4 GB de memória, eu posso colocar até 2 GB de memória nessa máquina. Vou colocar aqui 2041.
Próximo. Agora eu não vou acrescentar um disco rígido, depois eu faço isso. Eu vou criar. Continua. Bom, agora então, clicando aqui em configurações. Aqui então temos a guia básico. Aí a gente define o nome de máquina, o tipo de máquina, a versão. Avançado aqui a gente deixa assim essa configuração assim. Área de transferência compartilhada, eu boto bidirecional. O que é essa área de transferência compartilhada? Digamos que você dá Ctrl C na máquina local e transfere para a máquina virtual. Ctrl C na máquina local, Ctrl V na virtual, Ctrl C na virtual, Ctrl V na máquina local. Bidirecional é assim. De convidado para hospedeiro, você dá Ctrl C no convidado, ou seja, no VirtualBox, você dá Ctrl C no VirtualBox e Ctrl V na máquina local, na máquina real. De hospedeiro para convidado, você dá Ctrl C na máquina local, real, Ctrl V na máquina virtual. E desabilitado, você desabilita esse recurso. Já que a gente tem esse recurso a partir das versões 4.2.6, 4.2.8, a gente coloca aqui bidirecional então. Arrastar e soltar. Eu posso pegar meus arquivos da máquina local e arrastar para a máquina virtual, tá? E da máquina virtual para a máquina local. Se eu selecionar aqui hospedeiro para convidado, do hospedeiro, então da máquina local, real, eu mando arquivos para a máquina virtual, arrastando e soltando. Se eu selecionar aqui convidado para hospedeiro, eu vou selecionar essa opção se eu quero mandar arquivos da máquina virtual para a máquina real. E bidirecional, eu posso tanto mandar arquivos da máquina local para virtual, quanto da virtual para local. Aí a gente pode fazer aqui mídias removíveis, lembrar de alterações feitas durante a sessão. A gente pode, qualquer mudança nas mídias CD, DVD, eles vão ser gravadas. Aí a gente tem a mini barra de ferramentas, a gente pode exibir no modo tela cheia seamless, tá? E exibir a barrinha no modo do topo de tela. Aí aqui na descrição você pode botar uma descrição, por exemplo, VM de testes. Aí no sistema, aí a gente tem a definição da memória. A gente tem aqui a ordem de boot. Você vai dar sempre boot pelo CD e DVD e depois pelo disco rígido, tá? Que é a ordem de boot da BIOS. E depois, se selecionar aqui, disquete e rede. Se você, digamos que não vai selecionar, por exemplo assim, você já instalou o sistema operacional, não tem por que dar boot pelo CD. Você pode desmarcar essa opção e jogar o CD lá para baixo e deixar o disco rígido iniciar primeiro. Mas, como eu ainda não instalei o sistema aqui, então vou selecionar o CD e DVD para dar boot pelo primeiro e depois segundo o disco rígido. Habilitar aí o API-C. Se você estiver instalando o sistema Windows e ele não instalar corretamente, você pode habilitar aí o API-C que ele funciona. No meu caso aqui, como é um sistema Linux, eu desabilito. Aqui hora da máquina virtual. Essa hora da máquina virtual aqui, o relógio da máquina retorna o TC. Se habilitado, ele vai mandar o horário da máquina local para a virtual, o que está configurado aqui. Tá? Se o horário da máquina virtual estiver errado, ele vai se atualizar automaticamente. Aí aqui habilitar o dispositivo de apontamento absoluto. Se você tiver, por exemplo, um pendrive, alguma coisa, você pode estar habilitando esse recurso para estar mandando sinal do pendrive para a máquina virtual. Eu não recomendo que vocês habilitem esse recurso. Por quê? Porque se habilitado esse recurso, é necessário instalar um driver, que ele vai puxar o driver de qualquer jeito do pendrive, ou do HD externo, ou de qualquer mídia USB. Então eu diria sim que é para vocês deixarem esse recurso desabilitado. Mas se o teu computador for todo USB,
Então não tem jeito, tá? Vocês vão ter que habilitar, mas vocês vão ter que procurar drivers também. E caso dê algum problema de drivers, porque dá muito problema de drivers com esse recurso habilitado, aí já era, tá? Bom, configurações feitas aqui na placa-mãe. Vamos ao processador. Aqui então, habilitando o PANX, é o recurso de Physical Address Extension. Alguns sistemas operacionais do tipo Linux, CentOS, Fedora, Red Hat e outros precisam desse recurso habilitado. Outros sistemas operacionais Linux que não precisam de sistema PAE habilitado, tá? Tem alguns que não precisam. E todos os sistemas Linux não precisam do PAE habilitado, só se você quiser habilitar. Aí aqui a gente pode dar uma restrição de execução. A gente pode definir, por exemplo, 50% da máquina virtual para esse processador e definir 1 ou 2 núcleos aqui, tá? Aqui eu vou definir um núcleo só. E na aceleração a gente define aqui habilitado isso e isso, tá? Não tem por que deixar desabilitado. Monitor, aqui eu vou definir então, digamos que na máquina real você tenha a memória de vídeo. Então é necessário que você habilite esse recurso de memória de vídeo, tá? Aliás, habilite. Deixa, digamos que nem eu botei ali, 10 MB de memória de vídeo. Para sistemas Windows, ele vai precisar de muito mais memória de vídeo, então deixa 25 MB de vídeo. Aí a gente pode definir aqui, se eu tivesse, sei lá, 10 ou 20 monitores, eu poderia definir aqui, sei lá, 64 monitores, por exemplo. Mas como eu só tenho um só, então eu vou definir ele como 1, tá? E os recursos estendidos, por exemplo, eu posso habilitar a aceleração 3D. A máquina virtual vai ser capaz de mostrar recursos 3D na máquina. E ele vai mostrar para vocês, tá? Tela remota, que se eu habilitar esse recurso, ele vai mandar na 3389, ele vai mandar como é que eu vou dizer? Ele vai habilitar o recurso de área de trabalho remota, tá? Aqui eu desabilito esse recurso porque ele não funciona corretamente. Aí a gente tem aqui armazenamento. Armazenamento, eu recomendo que vocês retirem a controladora SATA e a controladora IDE na primeira vez. Depois só adiciona a controladora IDE e um disco rígido, tá? Eu vou cancelar aqui. Tá. Aí a gente tem aqui a controladora IDE. A controladora IDE é para sistemas antigos, por exemplo, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, do 7 para baixo, tá? No Windows e no Linux. Versões do kernel 2.6 ele reconhece, ele já reconhece o driver SATA, mas eu não recomendo que vocês coloquem o SATA como drive de controladora. Por quê? Porque o driver SATA ele não é, digamos que nessa máquina virtual em específico, no VirtualBox em específico, ele não é um recurso muito recomendado. Por quê? Porque ele pode não reconhecer. Então você pode colocar, por exemplo, IDE. Aqui a gente tem esses recursos aqui de SATA, controladora SCSI, controladora SAS e a controladora de disquete. Aí no caso aqui a gente não tem mais nenhum recurso, só adiciona ou remove CD e DVD ou discos. No caso aqui a gente tem as controladoras IDE, SATA, SCSI, SAS e FLUP, que é o drive de disquete, tá? Isso aqui é o mais antiguinho, né, de drive de disquete, mas a gente tem esse recurso ainda. Então eu vou deixar aqui controlador IDE, tá? Por via de dúvidas, qualquer coisa é só deixar IDE mesmo que ele funciona. Sistemas Linux funcionam com SATA também, tá? Mas eu não recomendo, usa só IDE porque IDE é tranquilo. Criar novo disco. Aí eu vou, no caso aqui, o disco rígido. O disco rígido é o seguinte: você tem aqui o VDI, que é o VirtualBox Disk Image, ou seja, esses discos só vão abrir com o VirtualBox.
Esses discos VMDK, eles podem abrir tanto com o VirtualBox quanto com o VMware Player. VHD é o Virtual Hard Disk, ele tem compatibilidade com o Virtual PC. Aí você pode estar movendo esse HD que tem no VirtualBox para o Virtual PC. E depois temos o disco rígido de Parallels, que é uma máquina virtual paga, tá? Você tem a compatibilidade com HDD. E também o disco do QEMU, que é o QEMU é uma máquina virtual também do Linux. E o Kcou, que é uma máquina virtual do Linux também. Daí você tem a compatibilidade com essas máquinas. Então o QEMU você tem a compatibilidade com discos CAD, né? HDD você tem a compatibilidade tanto com o VirtualBox quanto com o disco rígido de Parallels. VHD você tem compatibilidade com o VirtualBox e com Virtual PC. E o VMDK você tem compatibilidade com VirtualBox e com VMware Player. E depois o VDI você não tem compatibilidade com nada, você só tem compatibilidade só com o VirtualBox, tá? Só funciona no VirtualBox. Vou selecionar aqui então VMDK, vou clicar em próximo. Aqui eu posso dividir, né? No caso no no VMware, você tem a opção de dividir os arquivos em menos 2 GB, por exemplo. Aqui eu vou deixar então dinamicamente alocado. Se você definir um tamanho fixo, ele vai deixar o seu HD fixo com um valor fixo. Eu não recomendo botar um valor fixo, por quê? Porque se você deixar, por exemplo, sei lá, 20 ou 50 ou 100 GB, você já vai estar alocando esse espaço no seu disco rígido real. Então isso não é bom. É bom deixar dinamicamente alocado, porque assim que você vai instalando o sistema, armazenando os arquivos, ele vai preenchendo esse disco. Então assim que é bom, tá? Que é preenchimento dinamicamente alocado. Eu vou clicar então em próximo. Agora eu vou definir então como slash o nome do meu disco. E eu vou botar aqui 100 GB. Eu tenho nesse disco, eu posso colocar de no mínimo 4 MB de espaço até 2 TB de espaço. Vou clicar então em criar. Aqui eu posso clicar nessa setinha aqui, ó, e salvar em outro lugar no meu sistema, ou no meu disco rígido, enfim. Vou clicar em criar. Agora aqui a gente já tem a controladora IDE com o slash com o disco rígido. Eu vou adicionar então um DVD, um drive de CD e DVD, né, no caso. Aqui ele está vazio. E beleza, a gente já tem aqui a controladora IDE. Você pode adicionar a controladora SATA, SAS, SCSI, enfim. Mas eu recomendo você usar somente IDE pro disco rígido. E no caso dos discos no CD e DVD de boot, eu não recomendo que vocês, em hipótese alguma, vocês não podem usar com o controladora SATA, tá? Vocês não podem usar com a controladora SATA. O áudio aqui eu vou definir então o Windows Direct Sound, que daí no caso aqui é o único driver que eu tenho de controladora de hospedeiro, né? E na máquina virtual nós temos assim, para máquinas antigas a gente tem o ICH-C97, que funciona com todos os sistemas Linux, com os sistemas Windows 95, 98, ME, XP, o Windows Server 2003, 2000 e o 95, 98 e até as versões mais antigas do Windows, tá? É o ICH-C97, que é o mais antigo. E o Sound Blaster 16, só que o Sound Blaster 16 eles não funcionam com a maioria dos sistemas Windows, tá? Ele não funciona direito. E você tem aqui também o Intel HD Audio, que ele funciona com Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2012 e qualquer outro tipo de server mais recente da Microsoft. Ele funciona o Intel HD Audio. Ele não vai funcionar com o ICH-C97, tá? Ele só vai funcionar com o Intel HD Audio.
E os sistemas Linux, eles funcionam com o Sound Blaster 16 e CHC97 e o Intel HD Audio. Você pode estar selecionando qualquer um desses sistemas, mas por via de compatibilidade, se você estiver usando sistemas Windows XP ou para menores, né, para baixo, você pode estar colocando ICHC97, porque se você trocar de HD ou coisa assim, você reinstalar o sistema, você já tem a compatibilidade com outros sistemas. Se você precisar reutilizar esse driver de DVD, no caso, ou do driver de controladora de disco rígido, aí você já tem tudo à mão. E também, no caso, se você, daí você pode escolher qualquer um desses três aqui para sistemas Linux. O Windows XP para baixo você só pode usar o ICHC97 e o Intel HD Audio para sistemas mais recentes da Microsoft, que é o Windows 7, o Windows 8, 2008 para cima. Chegamos na parte mais interessante do vídeo, que é a parte da rede. Aqui eu vou clicar no botãozinho aqui avançado, ó, e temos mais informações sobre os controladores de rede. Aqui eu seleciono habilitar a placa de rede. Se eu clicar em desabilitar, essa máquina aqui não vai ter placa de rede. Se eu habilitar, ela vai ter placa de rede. E agora as configurações: NAT, não conectado, e placa de rede em modo bridge, rede interna, rede exclusiva de hospedeiro e driver genérico. Se eu clicar aqui não conectado, você não vai ter conexão na máquina virtual. Se você clicar aqui em NAT, você vai ter uma coisa que eu chamo de NAT. Então é um Network Address Translator, que você só vai ter a conexão com a internet. Se você deixar NAT, essa máquina não vai poder conversar com outras máquinas virtuais, não vai poder conversar com a máquina local e só vai poder se conectar sem internet, tá? Ela só vai poder baixar arquivos da internet, tá? Normal, ele vai conectar certinho, só que a única diferença é que as máquinas, tanto local quanto outras máquinas virtuais, elas não vão se comunicar entre si. Por isso, eu recomendo algo bem melhor, que é a placa em modo bridge. Você seleciona a sua placa de rede aqui e coloca aqui outra placa que você queira. Daí no caso aqui, então, aí você tem a placa em modo bridge e o Atheros aqui, tá? Que daí no caso aqui é meu controlador de rede padrão do Windows aqui. Aí temos a placa em modo bridge. Eu posso selecionar uma rede interna. Essa rede interna, ela só vai funcionar com máquinas virtuais. Eu só posso conversar com essa configuração, só posso falar com a máquina virtual, da virtual com a virtual, tá? E no caso ela não vai poder falar com a máquina real, e nem com as outras máquinas, e nem na internet, tá? Aí selecionando Internet aqui, daí ele só vai mandar só na rede interna. Aí eu posso selecionar aqui a placa de rede exclusiva de hospedeiro. Aí eu posso selecionar aqui, ó, que eu já tenho aqui o VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Aí ele vai assumir aqui, ó, se eu clicar aqui nas conexões de rede, ele vai assumir essa placa de rede que tem aqui, ó, tá? Se eu selecionar essa opção aqui, placa de rede exclusiva de hospedeiro Host Only. Aí ele tem aqui Host Only, VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. E o driver genérico, que daí você pode estar fazendo um driver genérico e colocar nessa configuração ali. Mas como eu não tenho nenhum, então eu recomendo essa configuração, placa em modo bridge. Que daí você pode selecionar aqui e conversar com todas as máquinas locais na sua rede e na internet. Daí você pode falar com máquinas virtuais, locais e internet com essa configuração com a placa em modo bridge. Tá? Daí você seleciona a tua controladora de rede e depois a gente tem aqui o tipo de placa. O tipo de placa é assim: PCNet PCI 2. O PCI 2 ele tem compatibilidade com sistemas Windows XP para baixo. Ela tem 10 megabits, tá? Você não vai poder transferir mais que 10 megabits e eu não recomendo o uso dela. A PCNet Fast 3, ela tem compatibilidade com máquinas Windows XP para baixo e você não pode transferir dados acima de 100 megabits. Ela é uma placa megabit, 100 megabits, tá?
Intel Pro Intel Pro /1000 MT Desktop. Essa placa você tem compatibilidade com sistemas Windows 7 para cima, Windows Vista, Windows 7 para cima. O Intel Pro 1000 T-Server, essa primeira placa aqui ela não funciona. A segunda placa que funciona, ela é assim, Intel Pro /1000 T-Server. Aí você pode usar com qualquer sistema servidor. Informando então que qualquer placa dessa, daí no caso aqui as placas T-Server, elas funcionam com os sistemas Windows Server e qualquer servidor Linux, tá? Aí no caso aqui, sistemas Linux respondem por qualquer placa dessa aqui. Se você colocar um PCNet PCI 2 ou Flash 3 ou Intel Pro 1000 Desktop ou Server, o Linux funciona com qualquer uma dessas placas de rede, tá? O Linux não tem nenhuma descrição em relação a essas placas, ela funciona com todas. Rede para virtualizada, daí no caso aqui eu posso colocar uma rede para virtualizada, que isso aqui é só uma rede virtual, né? VirtualNet. E no caso, na minha seleção aqui, eu seleciono a opção Intel Pro MT Desktop. No caso aqui pelo sistema Slash que a gente vai dar boot pelo CD aqui. Feito isso, daí a gente pode colocar aqui o modo promíscuo como permitir tudo. E aqui a gente pode trocar o endereço MAC clicando nessa setinha aqui. Aí aqui a gente troca o endereço MAC para uma configuração assim. O número contém exatamente 12 caracteres, aliás, o endereço contém 12 caracteres escolhidos de 0 a 9 de A a F. E o segundo caractere, que é esse aqui, ele deve ser um dígito par, ou seja, você tem que colocar aqui 2, 4, 6 e 8. Ele não funciona com 0, 3, 5 e 7 e 9. Aí você não vai ter como colocar, por exemplo, 1. Ele diz ali, ó, eu coloquei 1, ele diz ali, na página rede adaptador 1, o segundo dígito endereço MAC não pode ser ímpar, pois apenas endereços unicast são permitidos. Então você vai tirar e vai colocar 2 ou 8 ou qualquer outro número aqui que seja número par. Tem que ter 12 caracteres, tá? Aqui. E daí você pode habilitar essa primeira placa aqui. Aí temos 2, 3, 4 placas de rede para configurar nesse sistema. Só até 4 placas de rede. A gente tem as portas seriais também. A gente pode estar configurando as portas seriais, habilitando isso aqui. Daí você seleciona uma porta serial do seu sistema, tá? E aqui é 2 também. USB, daí eu vou desabilitar a controladora USB por causa daquele problemão todo de hardware e software que eu já tinha falado para vocês anteriormente. E aqui a gente pode escolher umas pastas compartilhadas. Clicando aqui você pode adicionar então uma pasta compartilhada, tá? Você vai selecionar outro e daí vai procurar uma pasta que você queira compartilhar nesse sistema. Por exemplo, eu vou compartilhar essa pasta aqui apenas para leitura ou montar automaticamente selecionando essas opções aqui, tá? Aí você seleciona e manda para lá. Vou clicar então em OK. Ó, feito tudo isso, então eu selecionei a máquina Slash. O Linux é 2.6 64 bits, né? Ele vai ter compatibilidade com 64 bits. A memória principal eu coloquei 2041 MB, ou seja, 2 GB praticamente. A ordem de boot ele ficou então CD, DVD, ROM, disco rígido. Depois a aceleração ficou paginação aninhada e VTX e AMDV. A tela ficou então com 10 MB, memória de vídeo, e o RDP desktop está desabilitado. O armazenamento então, o controlador IDE. A gente tem o IDE primário master, que é o slash.vmdk, com 100 GB de espaço. O IDE primário slave, que é com CD e DVD, que ele está vazio. E o controlador de áudio é o do Windows Direct Sound. E a controladora é o ICH-C97, com a compatibilidade com qualquer sistema Linux e com as compatibilidades com Windows XP, Windows 2000 para baixo. A rede então eu coloquei o Intel Pro 1000 MT Desktop, que a placa ficou em modo Bridge, e a Atheros L2 Fast Ethernet sem
base intercontroller, que é a minha plaquinha de rede aqui. USB eu desabilitei, as pastas compartilhadas eu não tenho nenhuma, e a descrição é EVM de testes. Agora clica em iniciar para estar iniciando essa máquina virtual aqui. Quando você inicia ela, ela vai dar esse probleminha aqui. Então você vai clicar com o botão direito aqui no disco, no CDzinho aqui, e vai selecionar um desses HDs. Daí você vai poder clicar aqui, ó, seleciona o arquivo de CD e DVD virtual e vai lá e procura uma ISO, né, do Linux, do Slash aqui, versão mais recente, e abre ele. Daí aqui a gente tem os comandos configurações, criar snapshot, capturar a tela. Daí a gente pode estar capturando a tela aqui. Informações sobre a sessão, daí a gente tem informação sobre a sessão aqui que está aberta. A gente pode inserir o control de Dell, pode reiniciar, pausar, desligamento por ACPI e fechar. A visualização a gente pode alterar então para a tela inteira, ó, trocar tela inteira, tá? A gente fica com essa barrinha aqui em cima, clicando ali a gente volta. Alterar para no modo escalonado, depois ajustar o tamanho da janela, né? A gente tem essa opção aqui. Aí dispositivos a gente tem o CD e DVD aqui com slash. Aí de transferência compartilhado ficou bidirecional, arrastar ou soltar bidirecional. Temos os adaptadores de rede, as pastas compartilhadas, habilitar a tela remota. E aqui nessa opção você instala os adicionais para convidado, que aqui você estará instalando os adicionais para convidado desse sistema. Digamos que você instalou Linux ou Windows, aí ele não vai ter os recursos de arrastar e soltar, não vai ter nada. Você instala os adicionais para que ele tenha todos esses recursos e até mesmo recurso tela cheia. Aí no menu ajuda a gente tem as informações do VirtualBox ali. E agora eu vou reiniciar então essa máquina para iniciar pelo CD. Aí ele diz aqui Slash Graphics Mod, que daí no caso essa versão é um live CD aí do Slash. Fechar ali e pronto. Agora ele está iniciando então Slash. E está iniciando agora o live CD, né? No caso desse Slash aqui, ele não tem opção de instalar no HD, ele só é live CD mesmo. Muito bem, então o Slash aqui iniciou. Veja que ele tá uma telinha assim, mais ou menos. Beleza, iniciou aqui o Slash. Agora então eu vou desligar ele. Então, ó, aqui a gente pode clicar para capturar, porque os adicionais para convidado eles não estão instalados aqui no Slash, tá? Aí clicando nele você já tem essa configuração aqui. Vou desligar ele aqui. E beleza. Qualquer dúvida em relação ao Slash você pode deixar comentário na descrição do vídeo. Daí no caso eu vou estar continuando então esse tutorial então com outras máquinas também, talvez, não sei. E eu vou continuar agora aqui esse último vídeo então de encerramento do semestre aí.
Muito bem, então agora eu vou falar sobre a bancada de testes. Na verdade, isso aqui não é nem bancada de teste, mas na verdade eu chamaria de uma bancada, né, no caso. De teste também, mas tá, é o meu computador normal, mas só que eu transformo ele nos testes do servidor também. Quando eu coloco um vídeo tutorial então na internet, primeira coisa que eu faço é testar antes para ver o que acontece. Digamos que eu pego um tutorial e vejo desse tutorial o que eu posso fazer em vídeo. Aí depois eu deixo o mini tutorial embaixo na descrição do vídeo e eu faço esses vídeos, né? Bom, eu vou falar então sobre algumas coisas que a gente pode estar instalando então para, digamos, fazer um teste ou fazer outros testes ou alguma coisa do gênero. Bom, aqui eu tenho então, indo aqui nos programas, né? Eu tenho o VirtualBox aqui que eu uso ele sempre nos vídeos tutoriais. Eu já usei outros também, o VMware, eu já usei, enfim, eu já usei VirtualPC aqui no Windows Server. E esse é o computador aqui com VirtualBox, né? No caso, é o softwarezinho que eu uso aí para virtualização. Meu computador aqui no caso, ele tem o Windows Server 2003 R2, esse aqui é o meu computador pessoal mesmo, tá? Que eu transformei ele em um servidor. Então quer dizer, isso aqui tudo é o meu computador pessoal com meus arquivos aqui do lado, com o meu servidor, com as minhas coisas, até mensageiro instantâneo que fica aqui embaixo, ó, leio meus e-mails aqui e tal. E enfim, eu tenho tudo aqui à mão, né? Que é o meu computador pessoal, então eu faço isso também para testes, né? Daí eu tenho aqui os meus itens, né, do meu computador, no caso meu servidor aqui com Windows Server 2003. E quando vocês têm uma dúvida que eu não sei responder, a primeira coisa que eu faço é fazer teste antes. Digamos que eu quero saber a respeito da instalação, da configuração do terminal Cersei. E quero saber se essa forma de licenciamento expira algum dia ou está expirando. Esse licenciamento está expirando hoje. Talvez a Microsoft tenha dado alguma coisa no licenciamento ali e tal, ninguém sabe como fazer e tal. Aí o que eu faço? Eu abro uma máquina virtual imediatamente. Eu pego uma dessas minhas máquinas aqui, se eu não tiver ela instalada eu pego uma ISO do sistema, né? No caso Windows Server 2003, 2008 ou qualquer outro server, boto ali, instalo e vejo, né? Se tá dando. Daí eu digo assim, eu confirmo que aqui tá dando certo e o licenciamento tá ok. Aí se não der, daí eu vejo, tudo bem, não tá dando, daí licenciamento terminal Cersei está ok, não tá ok, tal. E tem tudo isso uma configuração boa aqui que eu verifico com regularidade o que eu falo, né? Principalmente nos tutoriais, principalmente quando tem um update, por exemplo. Tem atualização tal que tá mandando o sistema de ativação tá dando problema por causa dessa atualização, não baixa, daí eu vou lá e aviso e tal. Tem uma página até que eu vou deixar na descrição do vídeo que eu coloco essas atualizações com mais frequências, que é o licenciamento terminal Services do Windows Server 2000, 2003, 2008 no Facebook, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, tá? E é isso, no caso aqui esse é meu computador, né, como se eu transformasse ele na bancada de teste. Aqui eu tenho uma rádio tocando aqui pelo Inamp, no caso. Daí no caso aqui o que eu faço é transmitir essa rádio aqui pelo Edcast, que é um encoderzinho que eu coloco ele pra transmitir a minha rádio, que é a rádio rebelde 906.listen2myradio.com. Tem o blog da rádio também, que é o que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui eu toco a minha rádio. No caso aqui eu tenho um automatizador para rádio, no caso. É o Zara Rádio, que eu sempre uso ele para fazer as transmissões de rádio. No caso aqui, como eu estou gravando, eu, em vez de transmitir por aqui pelo Zara Rádio, eu uso esse softwarezinho aqui, o Edcast e o Inamp, para fazer essas transmissões de rádio para internet, tá? Aí eu boto isso aí e deixo tocando, enquanto eu tô falando aqui a rádio tá tocando, então não atrapalha nem a gravação e nem a minha gravação entra no ar para os ouvintes da rádio ouvirem. Então eu fecho aqui o microfone
e o áudio fica bem aqui, ele sai por aqui por esse íconezinho e já vai para a internet, então não atrapalha em nada, então, né? E só atrapalha quando, por exemplo, eu preciso parar de transmitir pelo Zara Rádio e passar a transmissão pro Winamp, que daí sim ele tem que dar uma pausa nas transmissões, daí transferir pra rádio, e enfim, por isso que não é fácil eu colocar sempre vídeo no YouTube, né? Porque sempre eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer antes a bancada de teste funcionar primeiro, para fazer os testes, para depois colocar o vídeo, para isso, para aquilo, para aquele outro, enfim. Esse PC aqui então é um PC com 4 GB de RAM, ele roda aqui o Windows Server 2008, tem a rede, tem 2 núcleos, né, num processador Intel Celeron, né? Tem algumas coisas aqui também, né? Por exemplo, eu deixo esse gerenciador minimizado ali para mim ver as questões do sistema. E tem tudo que eu preciso. No caso aqui eu uso para fazer edição do vídeo, eu uso aqui o Camtasia Studio, que é esse softwarezinho aqui, que ele faz tanto a gravação do vídeo quanto a edição do vídeo. É o Camtasia Studio 6. Então esse que eu uso para fazer os tutoriais, tá? Se vocês quiserem saber mais, eu tenho até um link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é para vocês baixarem esse Camtasia Studio com a chave de licença. Daí vocês podem ir lá no linkzinho que eu vou deixar na descrição do vídeo e baixar isso aí com a chavezinha de licença lá. Só que é claro, esse aqui é o Camtasia Studio 6, daí quem quiser uma versão mais atual, dê uma buscada aí na internet que vocês podem achar sei lá, um instalador com outro mais atualizado, né? Aí aqui também, ó, por exemplo, hoje eu tô baixando a ISO do Debian Linux, né, que é a versão nova que saiu agora, 6.0.7. Então agora eu tô ocupando a rede, daí eu não posso fazer mais nada aqui, eu deixo tocando aqui, enquanto isso eu vou gravando, vou fazendo outras coisas e enfim, né? É isso que eu faço aqui praticamente quase que o dia todo quando eu tô de férias, né? Daí eu gerencio essa máquina aqui e depois dos testes, né? Depois dos vídeos tutoriais, depois de tudo isso, daí eu reinstalo o sistema ou reinstalo os aplicativos que eu preciso para estar estudando ou fazendo outras coisas ainda que eu preciso aqui. Esse aqui é mais ou menos os bastidores aqui do vídeo tutorial, tá? Daí no caso aqui, por exemplo, eu preciso, sei lá, fazer qualquer coisa, eu já tenho tudo à mão. Então eu já tenho o editor de áudio aqui, por exemplo, né, para transmitir a rádio. Eu preciso do editor de áudio, que eu uso o Audacity aqui. Eu tenho o gravador de áudio aqui também para fazer gravação, né? No caso aqui, ó, toda essa modulação que entra agora aqui é o que está entrando aqui, ó. Daí eu posso ver aqui pelo Audio Recorder, fazer gravação também. E aqui eu também tenho um medidor de VU, que daí, por exemplo, assim, para mim não falar tão perto do microfone, ó, daí ele indica o quanto de nível de sinal que ele tem. Por isso que se eu falar mais longe, aí pode perceber que isso aqui, ó, ele fica num nível muito bom de sinal, que daí não precisa eu falar muito perto do microfone para saturar o volume do áudio que entra para vocês aí no YouTube. Aliás, vou até regular o som aqui, ó, no caso, se eu botar bem mais alto aqui, ó, daí ele já estoura a medição. E se eu botar aqui mais ou menos, aí ele vai regulando o volume do áudio conforme eu vou falando. Para não falar tão perto do microfone, mas também para falar tão longe, né? No caso, daí ele fica quase que sem áudio, ele tem que ficar gritando aqui longe para mim estar falando, né? Mas enfim, daí eu regulando o volume aqui ele dá certo, tá? Aí agora eu não preciso falar tão perto do microfone, porque eu ajustei ali o volume do áudio. Então é assim, ó, vou deixar ele ajustado agora. Aí eu fico fazendo teste também nesse áudio aqui pra, né, manter o nível de qualidade. Às vezes entra um ruído aí no som, é porque eu fico segurando aqui o cabo do microfone quando eu faço as gravações. Daí atrapalha um pouquinho quando eu tô usando outro microfone, no caso. Quando não tô usando esse, daí é outra coisa. Bom, é isso então. Aqui a bancada de testes aí que vocês veem. Esse é o Windows Server mesmo, tá? Então as pessoas até acham estranho. Por que você usa o Windows Server para
pra tudo, assim, é porque eu gosto, sabe? Mas tem outro lado também. Primeiro que o server aqui, eu tenho esse gerenciador de áudio aqui que me permite eu fazer muita coisa, que é o VHD áudio aqui, que daí ele me permite que eu faça, enfim, edição de vídeo, transmissão de áudio e tudo ao mesmo tempo, que daí eu infelizmente tenho que usar o Windows ainda por causa disso, tá? Então por isso que eu faço os tutoriais em Linux, mas eu uso também as máquinas virtuais, algumas delas, para outras coisas também, não só para as vídeo tutoriais, eu uso também para o dia a dia, para fazer o meu site, as minhas coisas, eu boto tudo aqui no VirtualBox para usar tanto o Linux quanto o Ubuntu Server, CentOS, Red Hat, outras distros aqui também que eu tenho. Aí aqui no meu PC também eu tenho esse HD aqui de 1,5 TB que já está quase cheio. Eu tenho esse outro aqui que eu tenho um HD de 930 GB que o vendedor me vendeu com 1 TB, mas ele tem 930 GB. E é isso. Daí no caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho baixado muitas ISOs do Linux. Daí no caso aqui eu tenho várias distros, ó. Eu tenho ZenWalk, CentOS, Ubuntu, Slash, Slackware, Linux Mint, Epidemic, DanSmall, Backtrack, BrasilFW, CentOS. Enfim, tenho só em distro aqui eu tenho 21 distros. Com, por exemplo, o CentOS, eu tenho aqui a 32 bits e 64 bits. No caso, como eu gosto bastante do CentOS, daí eu uso bastante ele. Então eu tenho desde a versão 5 até a versão 6.3 só em ISO aqui do CentOS, por exemplo. Aqui do Backtrack eu tenho a ISO do Backtrack 5. Então eu faço esses vídeos tutoriais graças a esse conjunto de ISOs que eu tenho aqui. Então, do Fedora, por exemplo, tem o Fedora 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Então eu pego todas essas versões assim. Do Slash, que é uma distro que você é live CD, você pode rodar ela no CD. Então eu tenho aqui desde a versão 5.0.1 até 6.2.0, só de ISO. Até porque, se por exemplo assim, eu quero saber alguma coisa sobre o CentOS 5.8, por exemplo, ou 5.2, eu venho aqui no meu CentOS 5.2, pego essa ISO aqui, instalo no CentOS, no VirtualBox, e faço os testes que são necessários para fazer um vídeo tutorial, por exemplo. Aí eu faço isso aqui no sistema, né? Ó, do Ubuntu, por exemplo, eu tenho Ubuntu Desktop. Aí eu tenho vários aqui, Ubuntu Server. Enfim. Aí isso aqui só do Linux. Agora tem também do Windows, né? Que daí eu tenho vários programas aqui nessa pasta de instalação, aliás, ISO de instalação do Windows aqui. Daí eu tenho Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, 2003 Standard, 2003, 2000, Windows 8 já que eu tô testando também. Então é isso. Daí eu venho aqui e pego as minhas ISOs, por exemplo, minha pasta, o pessoal fica logo ao lado. Aqui no caso seriam 2 HDs, tá? Mas só que na verdade é um só particionado, ele tem 320 GB de HD. Aqui daí no caso os sistemas operacionais que eu faço o teste aqui do VirtualBox, eles ficam nessa outra partição aqui do sistema aqui, com o VMDK, o VBox e muitas outras informações aqui no caso. Aí no caso aqui também eu tenho nesse sistema mesmo, daí geralmente quando eu preciso eu faço assim, eu pego o meu próprio sistema mesmo e faço os testes com o meu roteador aqui no caso. Por exemplo aqui tem esse roteador aqui da TP-Link, então eu faço o teste com ele aqui. Daí quando eu preciso, por exemplo, fazer um teste com a conexão PPPoE, aí eu tenho que desabilitar o roteador, tenho que fazer outras coisas, e daí eu já deixo isso aqui. Daí no caso nos vídeos que eu preciso fazer isso, daí eu já exemplifico, né? Você precisa configurar o roteador para liberar em modo bridge, por exemplo, ou outro modo, ou no caso aqui, por exemplo, vindo em interface setup, você libera a rede LAN aqui, e na Advanced Setup NAT você libera a DMZ aqui, por exemplo.
nessa parte aqui de DMZ. Então é tudo isso que eu faço, né? Antes de fazer os testes aí com os sistemas. Aí por isso que vocês veem, às vezes em alguns vídeos, ó, esse VU Meter aqui, mas geralmente o áudio não fica bom, porque ainda tem aquela questão do ruído, porque aqui bem próximo do microfone tem um no break, então então eu deixo aqui mais ou menos assim, por isso que ele dá ruído às vezes. Aí às vezes eu tô falando, faz tum, daí aparece no microfone, mas enfim, eu toco isso aí pra frente, né? É isso, então eu vou continuar com esse vídeo agora, seguindo os passos aí desse vídeo agora. Bom, encerro então esse semestre deixando algumas palavras finais. Para começar, o ser humano é o indivíduo mais complexo que existe. Nós somos sistemas complexos de neurônios e pensamento pulsante 24 horas por dia. Nós criamos sistemas complexos e com essa complexidade a gente criou computadores capazes de resolver tudo para nós, mas nós resolvemos alguns de seus problemas. Você já parou para pensar na sua importância como profissional de TI para o mundo? Pois é, ao técnico de informática, ao especialista de redes de computadores, aos programadores e todos que fazem a internet funcionar? Pois é, não importa a sua especialidade, você como profissional de TI sabe a sua importância para as comunicações, para a criação de algoritmos e também para conectar mundos diferentes com um cabo de rede. Cada quilômetro de cabo de rede, cada computador conectado, cada acesso à internet, cada ataque nos sistemas de informática, nós, como profissionais de TI, somos responsáveis por tudo isso. Levar informação, levar controle de dados de acesso a corporações, de preferência pelo Squid, e levar as páginas HTML até o navegador do usuário. Nossa, seriam tantas outras coisas que eu poderia citar aqui durante horas a fio sem parar. Essas são as pessoas da infra que detêm o controle de tudo nas mãos e sabem que tudo isso funciona por causa de você. E só você pode administrar o sistema com sua capacidade lógica de fazer. E também tem as pessoas que, de alguma forma, impedem ataques aos sistemas de informática. Essas pessoas ficam horas investigando cada código binário do HD e passam dias descriptografando dados. Estes são os responsáveis pela segurança da informação. Sem eles, não teríamos Windows Update e nossos dados estariam abertos a todos na rede mundial de computadores. E sabe, ainda tem as pessoas que passam horas desenvolvendo os aplicativos para trazer maior conforto aos utilizadores de PCs e outros dispositivos. Estes são os programadores, que viram noites tentando detectar bugs em código-fonte de milhares de linhas. São tantas pessoas que fazem a internet acontecer. Esse mundo mágico virtual onde tudo passa muito rápido, temos tempo para muitas coisas. Mas para a internet, o tempo é relativo. Aliás, tudo é relativo. Passamos horas em frente às páginas das redes sociais, mas é claro, para os servidores, o tempo não é relativo. Pois 1 segundo de diferença pode fazer toda a diferença. E tempo? Temos todo o tempo do mundo. UTC, GMT, BRST, BRT e muitos outros códigos de tempo que descrevem o tempo nos sistemas de informação. Mas nessa corrida contra o tempo a gente acaba sem tempo para muita coisa. Profissionais de TI mantêm a internet funcionando e vloggers, blogs, sites, nomes, pessoas, jornalistas, formadores de opiniões
e muitos outros mantêm a internet com conteúdo e, claro, a internet precisa de todos para funcionar, pois não adianta ter o meio físico se não temos o conteúdo para trafegar nesse meio físico. Mas nós, sim, nós fazemos a internet funcionar com cada byte, cada objeto, cada servidor, cada metro de cabo de rede, cada aplicativo, cada linha do código-fonte. Mas, como o ser humano não é perfeito, rack, patch panel, cable management, patch panel. This pretty much all of this rack is patch panel and cable management. a internet também não é perfeita, pois na internet muitos males do cotidiano estão entrando pelas redes de computadores. A falta de profissionalismo de equipes de TI, censura e muitas outras falhas do dia a dia tornam a internet cada vez mais incerta. Mas creio que o futuro da internet, junto com tudo que ela tem, a tendência é prosperar com alguns erros internos do servidor, 404 arquivo não encontrado, não há rota para o host, erro 503 serviço indisponível, mas mesmo assim a internet ficará bem e bem próspera também. Por isso, hoje, cada hora desses vídeos, cada site, cada coisa que acontece na internet, saiba que nós também somos responsáveis por tudo isso funcionar e funcionar relativamente bem. Volto no próximo ano neste canal e em julho estarei no canal do Wanderson Nerd, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Deixo vocês agora com a frase boas configurações e até o próximo tutorial. Até mais!